Volume 6. Capítulo 1. Despertei para movimentos que não eram meus, calor que não era meu e respiração que não era minha. Através de pálpebras rachadas, vi a luz tênue, branca e cinza da manhã. Com base na cor, calculei que eram cerca de 5 da manhã. Normalmente, eu ainda estaria dormindo a essa hora, mas eu tinha ido para a cama muito cedo e já tinha dormido 9 horas. Tínhamos combinado de nos encontrar com Kismel no refeitório às 7, então ainda havia tempo para relaxar, mas decidi que era melhor não ser preguiçoso. E, no entanto, meus olhos se fecharam novamente. O ar frio do início da manhã de janeiro contra o conforto e o calor absolutos da cama era simplesmente uma luta injusta. Minha mente parcialmente desperta afundou novamente na escuridão. Só mais 30 minutos. Não, 20. Pensei como um estudante do ensino médio em uma manhã de segunda-feira e tentei desligar meu cérebro. Mas, em seguida, ouvi um leve e uma sensação de contorção ao meu lado. No início, pensei que estava sonhando que tinha um gato, mas depois percebi que não era nem um gato nem um sonho. Minhas pálpebras estavam tão pesadas que pareciam ter sido coladas, embora o mundo virtual não usasse os olhos reais, a maneira como ele tornava impossível focar quando se estava meio adormecido era estranhamente fiel à vida. Provavelmente um problema entre o cérebro e o nerve gear. Pisquei várias vezes até que o borrão cinza se transformasse em uma imagem adequada. A metade superior do meu campo de visão era dominada por um grande travesseiro, enquanto a metade inferior era um objeto marrom claro. Eu estava deitado sobre o lado direito, pelo que pude perceber, e meu braço direito estava estendido para frente, preso entre o objeto marrom e o travesseiro. Meu braço esquerdo estava apoiado em um objeto macio, e minhas pernas pareciam estar entrelaçadas com algo também. Elas estavam aprisionando o objeto ou sendo aprisionadas por ele mesmo, era difícil dizer com certeza. Pisquei mais um pouco, usando meu braço livre para tentar afastar o enigma preso ao meu corpo. Veio outro murmúrio, de algum lugar sob meu queixo. O objeto macio que minha mão esquerda estava tocando se mexeu de repente. Não era um gato ou qualquer outro animal pequeno. Era um animal grande, quase do meu tamanho, um humano. Um jogador. Especificamente, era minha parceira temporária, Lady Azuna. O objeto marrom que repousava em meu braço direito era a cabeça de Azuna. No instante em que a situação foi registrada em minha mente, ela acelerou de um estado atordoado, passando da atenção normal para a hiperfocalização. À medida que minha mente ganhava velocidade, escolhi meu curso de ação. Aparentemente, eu havia oferecido meu braço como travesseiro e minha mão livre estava segurando o ombro dela. Eu estava do meu lado direito, e Azuna estava do lado esquerdo, o que significa que nossas frentes estavam quase em contato total, e eu não conseguia saber o que estava acontecendo com nossas pernas. Movi meus olhos sem esticar o pescoço para olhar para a cabeceira da cama. Eu estava firmemente no lado esquerdo da cama, o que significa que era eu quem estava violando o tratado territorial. Estávamos apenas segurando os mindinhos quando íamos dormir, portanto, durante a noite, de alguma forma, eu havia avançado do leste para o oeste. Azuna se mexeu novamente. Os intervalos de sua atividade estavam ficando mais curtos, em minutos, talvez menos de 1 minuto, ela provavelmente acordaria. Tive que me retirar para meu território no lado direito da cama antes que isso acontecesse. Com cuidado, soltei o ombro de Azuna e deixei minha mão pairar no ar. Mas meu braço direito ainda estava preso entre a cabeça dela e o travesseiro, e seria difícil removê-lo. Sem falar em nossas pernas, que estavam todas emaranhadas. A essa altura, a única maneira de me libertar sem incomodar Azuna seria usar um cristal de teletransporte, mas esses cristais só permitiam o teletransporte para os vários portões de teletransporte da cidade. O que é mais importante, não estavam disponíveis no 6º andar. Ainda assim, eu tinha tempo para tentar, caso acreditasse em milagres, e não tinha outra escolha. Tentei usar minha mão esquerda para levantar a cabeça de Azuna. Se eu conseguisse soltar meu braço direito, talvez conseguisse soltar nossas pernas e escapar. No momento em que meus dedos tocaram a parte de trás de sua cabeça, Azuna fez uma careta. Afastei minha mão rapidamente. Ela se contorceu por mais alguns segundos, depois abriu a mão bem à sua frente e agarrou a gola da minha camisa. Estou tão morto. A essa altura, tudo o que eu podia fazer era deixar meus músculos ficarem moles e esperar o momento fatídico acontecer. 2 horas depois. Por que você está colocando o seu peixe no prato da Azuna, Kirito? Você não gosta de peixe? Kismel me perguntou. Estávamos na sala de jantar. Com um sorriso triste e reservado, respondi, não,
Eu adoro peixe, no tom seco de uma frase de exemplo em um livro de idiomas. Então, por que está dando tudo de presente? Não consegui encontrar uma resposta adequada. Em vez disso, Azuna enfiou o garfo no peixe frito que eu estava oferecendo a ela e explicou alegremente: Kirito fez algo ruim, então ele está pagando por seu crime. Oh, o que ele fez? Bem, Azuna começou, mas antes que ela pudesse detalhar todo o incidente, eu interrompi. Veja, eu meio que invadi o espaço pessoal da Azuna, quer dizer, fiquei fisicamente perto demais para o conforto dela, eu disse, para explicar a terminologia inglesa de espaço pessoal. Recebi um olhar frio da esgrimista por causa do meu comentário. Sim, o ato de abraçar alguém em uma cama estava além do nível de violação do espaço pessoal, mas se Kismel também ficaria enojada comigo, eu poderia muito bem passar o dia inteiro fazendo agachamentos no canto do castelo sozinho. Rezei para que ela entendesse e aceitasse essa explicação, supondo que, na verdade, ela não entenderia. Mas, para minha sorte, Kismel assentiu profunda e seriamente com a cabeça. Estou entendendo. É a primeira vez que ouço esse termo, mas entendo o que você quer dizer. Na sociedade dos elfos, também é considerado uma violação das normas se aproximar demais de outra pessoa. Ah, é mesmo? Perguntou Azuna à minha direita. Ela pousou sua xícara de chá de ervas e se perguntou: mas, quando você está perto de nós, você não parece manter distância, Kismel. Na masmorra da Aranha-Rainha no terceiro andar, você nos levou para debaixo da sua capa, por exemplo. Na verdade, eu me lembrava de ter ficado um pouco confuso com a quantidade de contato com seus braços, pernas e outras partes do corpo. A cavaleira elfa sorriu melancolicamente e olhou para suas próprias mãos. Sim, eu me lembro disso. Parece que, em comparação com outros elfos negros, meu espaço pessoal é bastante estreito. Afinal, Tio Nel gostava de se agarrar a mim. Éramos praticamente unidas pelo quadril quando éramos crianças, então acho que me acostumei com a sensação. Percebi os olhos de Azuna se arregalarem quando Kismel mencionou o nome de sua falecida irmã, que havia morrido em uma batalha com um falcoeiro élfico da floresta no terceiro andar. Azuna e eu nunca conhecemos Tio Nel. Na verdade, eu supunha que nunca havia existido um NPC elfo negro em Aincrad chamado Tio Nel. A infância de Kismel com sua amada irmã, o momento em que ela se tornou uma cavaleira e Tio Nel se tornou uma herborista, e a morte de Tio Nel durante a missão para recuperar a chave sagrada. Todas essas coisas tinham que ser uma história de fundo, detalhes inventados e colocados na memória de Kismel. Por um lado, os elfos tinham vida longa, portanto Kismel era mais velha do que parecia, talvez 50 ou 60 anos, ou até mais do que isso. No entanto, o próprio mundo de Aincrad só existia desde 6 de novembro de 2022, menos de 2 meses atrás no mundo real. Mas, depois de todas as minhas interações com Kismel, o Visconde Ofilis e até mesmo o velho Romolo e o ferreiro do acampamento, essa forma de pensar estava evoluindo lentamente. Essas coisas pareciam muito ricas e complexas para serem apenas simples memórias geradas que foram implantadas para definir os personagens e dar-lhes individualidade. Nos dias atuais de 2022, ou melhor, não, agora é 2023, tive que me lembrar, a humanidade ainda não havia desenvolvido uma AGI, ou inteligência artificial geral, que funcionasse adequadamente. A própria inteligência artificial havia feito grandes avanços nos 5 anos desde 2017, que passou a ser considerado o primeiro ano da era da inteligência artificial. Havia aplicativos de Shogi e Go que você podia instalar em seu smartphone e que eram mais difíceis do que qualquer jogador profissional, programas para negociação de ações e moedas que podiam realizar milhares de transações por segundo para obter ganhos eficientes. E os hospitais agora tinham ferramentas para realizar diagnósticos automaticamente com imagens de alta resolução. Não demoraria muito para atingirmos o nível 5, o ponto em que carros totalmente automatizados estariam circulando pelas ruas públicas. Mas, em comparação com os rápidos avanços dessas inteligência artificial estreitas, que se concentravam em tarefas específicas, ainda tínhamos um longo caminho a percorrer para desenvolver uma inteligência artificial geral, capaz de aprender por conta própria e de se comunicar no mesmo nível de um ser humano. Uma vez atingido esse nível de inteligência, a inteligência artificial poderia ser aplicada a uma ampla variedade de áreas. Os alto-falantes inteligentes foram encontrados em residências de todo o mundo, ajudando no gerenciamento da agenda, nos eletrodomésticos e na busca de informações, mas eram claramente incapazes de contribuir de forma significativa para uma conversa. Por um lado, a inteligência artificial é boa em aprender sobre coisas com resultados claros, ganhar e perder, correto e incorreto,
mas tem muita dificuldade quando não há uma resposta correta para discernir. Os conceitos de ganhar e perder não se aplicam a conversas normais. No entanto, aqui diante de mim, tomando seu chá de ervas com um olhar pensativo e reflexivo, estava um NPC elfo negro em um videogame, não exatamente o auge do desenvolvimento de inteligência artificial de ponta, que nunca nos deu uma resposta sem sentido a qualquer afirmação. Talvez isso se devesse, em parte, ao fato de termos evitado falar de assuntos que Kismel não entenderia, mas, mesmo assim, sua capacidade de conversar estava essencialmente no nível humano. Como a Argus e Akihiko Kayaba conseguiu implementar uma inteligência artificial de tão alto desempenho em um videogame? Eu só consegui imaginar uma maneira: criar um enorme corpus de texto de conversas entre um grande número de humanos e a inteligência artificial sobre tópicos específicos, em seguida, reduzir o ruído estatístico e o estresse computacional. E isso não seria fácil, é claro. Já seria bastante difícil conseguir a participação de centenas de pessoas e explicar o que era permitido discutir e o que estava fora dos limites. Além disso, haveria a questão de como recrutá-las e como pagá-las por seu tempo e esforço. Mas em um mundo VRMMO, em geral, os jogadores só falavam sobre tópicos e missões do jogo. E quem precisaria pagá-los quando eles faziam login e passavam horas no jogo de cada vez? Se 1000 jogadores falassem com a inteligência artificial ao longo de um mês, você acumularia o tipo de dados que nenhuma empresa ou pesquisador jamais teve em mãos antes. Depois, usando esse corpus de texto, eles poderiam fazer com que as IAs conversassem entre si. Uma vez que os humanos reais estivessem fora de cena, essa conversa poderia ser simulada muito, muito mais rapidamente. Em 2 meses, você poderia simular séculos ou mais de diálogo entre IAs individuais. Isso significa que era possível que Kismel e os Elfos Negros, e os Elfos da Floresta, e os Elfos Caídos, e os NPCs humanos, tivessem construído uma história real que começou com a criação de Ankrad antes do lançamento oficial de Sal. E entre eles havia IAs especiais com habilidades de conversação próximas a uma inteligência geral, como Kismel e o Visconde Ophilis. Se minha imaginação, não, meu devaneio, estivesse próxima da verdade, então a capacidade de inteligência artificial de Sal já estava no reino do futuro próximo. Agora você tinha 10 vezes mais jogadores do que na versão beta, 10.000 em Ankrad, todos trocando palavras com IAs todos os dias. Será que esses dados poderiam ser acumulados, refinados e polidos o suficiente para levar à produção de uma joia da coroa da verdadeira inteligência artificial? Eu certamente não poderia descartar categoricamente essa possibilidade. Kirito. Uma cutucada em meu cotovelo me fez piscar rapidamente. Vé? O quê? Não me pergunte. Foi um choque tão grande assim eu ter levado seu peixe? Você mal comeu uma mordida até agora. Olhei para o meu prato, onde ainda havia 2 pedaços de peixe frito depois do que eu havia oferecido a Zuna, e eu nem sequer havia tocado na salada ou na torrada. A aventura do dia estava prevista para ser longa, então eu precisava me abastecer enquanto podia, mesmo que as calorias não fossem reais. Espetei um pedaço de peixe com o garfo e o enfiei inteiro na boca. A porção frita e crocante se desfez, dando lugar a um pedaço suculento de carne branca. Enquanto limpava meu prato, não pude deixar de me perguntar se Kismel e sua espécie sentiam as mesmas sensações de sabor e satisfação. Depois de terminar de comer, engoli meu chá de ervas. Eu não estava pedindo para você inalar, sabe? Murmurou a Zuna. Eu me inclinei e mordi o tomate bebê elíptico preso na ponta do garfo dela, arrancando-o. Para que foi isso? A Zuna levantou o garfo para golpeá-lo, e eu segurei minha faca para me defender. Kismel apenas balançou a cabeça, um gesto de irmã mais velha, se é que eu já vi um. A Zuna percebeu isso e abaixou o braço. Ei, Kismel, você pode nos contar mais sobre a Tilnel? Sim, é claro. Vou lhe contar algumas histórias sobre na nossa viagem de hoje. Ótimo! Mal posso esperar para ouvi-las. A Zuna sorriu, o que lhe rendeu um sorriso da elfa negra. Dessa vez, não havia nenhum indício de sombra em sua expressão. Após a refeição, Kismel nos guiou até a estação de suprimentos do Castelo Galei. Eles foram muito generosos, oferecendo-nos 5 poções de cura, 5 poções de antídoto e uma bolsa com rações e lanches, uma vez por dia, de graça. Infelizmente, os antídotos eram apenas de nível 1, portanto não conseguiam neutralizar o veneno paralisante de nível 2 das picaretas de arremesso da espinha de chamargor de morte. A perspectiva de encontrar um antídoto eficaz contra o veneno me deixou animado para ouvir o contador de histórias que Kismel havia mencionado na noite passada, mas,
Infelizmente, só poderíamos encontrá-los na biblioteca entre meio-dia e 3 horas. Eu não gostava da ideia de continuar nossa busca sem um meio de neutralizar as picaretas de veneno, mas provavelmente ficaríamos bem enquanto Kismel estivesse conosco. Ela tinha um anel com um antídoto mágico e eu não conseguia imaginar que a gangue do Morte atacaria um cavaleiro de elite cujo nível era tão alto que seu cursor colorido deveria parecer preto. Com base na maneira como o usuário de adaga, também conhecido como Capuz Negro número 2, havia desistido de sua arma principal para tentar salvar Morte, ou Mamoru, como ele o chamava, eles não haviam se envolvido nessa façanha esperando sacrificar suas vidas. Mas isso só significava que, quando eles tentassem nos atacar novamente, seria em circunstâncias ainda mais vantajosas do que na outra noite. Na próxima vez, eles fariam o que fosse preciso para nos matar, e provavelmente estavam trabalhando em seu plano diabólico neste exato momento. Senti uma nova onda de apreensão com a ideia de apenas esperar que eles fizessem o próximo movimento, mas não consegui pensar em uma maneira de atacá-los primeiro. E mesmo que eu tivesse um plano, precisaria de força de vontade em um nível diferente daquele com o qual eu estava trabalhando agora. Por um lado, supondo que soubéssemos onde era o esconderijo deles, não havia um método infalível para prender um jogador em Aincrad por longos períodos de tempo. A única maneira de impedi-los de cometer mais maldade seria desconectá-los permanentemente do jogo. E a única maneira de fazer isso com certeza, nesse momento, era reduzir seu HP a 0. O que causaria a morte do jogador na vida real. Ei, Kirito, vamos sair daqui. Não nos obrigue a deixá-lo para trás. Levantei meu olhar dos ladrilhos no chão para a distância, onde vi a cavaleira e a esgrimista me chamando para a fonte nas raízes da árvore espiritual. Os galhos e as folhas da enorme árvore, que emergia do centro da piscina, brilhavam deslumbrantemente com inúmeras gotas de orvalho que pegavam o sol da manhã e escorriam como fios dourados. A visão das duas mulheres nesse cenário era incrivelmente bela. Kismel era Kismel, é claro, mas, a essa altura, Azuna também poderia ser mais forte do que eu em termos de pura habilidade de luta. Mesmo assim, senti um forte desejo de proteger as duas em meu coração enquanto trotava para me juntar a elas. Fomos conduzidos para fora dos portões do castelo pelo som dos sinos leves e pelos olhares silenciosos dos guardas. Depois de apenas 1 minuto de caminhada pela ponte construída sobre o fundo arenoso do vale, desprovido de uma folha de grama sequer, um ícone de debuff desconhecido apareceu na barra de HP de Kismel. O símbolo de uma pessoa pendurando a cabeça era o ícone de status para a fraqueza, eu me lembrava. Sofri isso apenas uma vez na versão beta, lutando contra os sacerdotes das cobras no Castelo das Mil Serpentes, no 10º andar. Isso acabou com grande parte de minhas estatísticas de força e agilidade, o que me colocou em um estado de sobrecarga. Sem poder fugir para um lugar seguro, fui morto logo depois disso. Kismel não parecia estar tão mal, mas eu podia dizer que, pelo pouco tempo que havia passado, sua pele rica e marrom café estava visivelmente mais pálida agora. Azuna chamou seu nome com preocupação e tentou lhe oferecer um braço, mas a cavaleira corajosamente a afastou e tirou uma capa fina de uma bolsa que mantinha presa as costas. Pensei que poderia durar mais tempo, mas isso é apenas um lembrete de que nós, elfos, somos impotentes sem a generosidade da floresta e da água. Ela resmungou, trocando sua capa oculta habitual pela capa. Assim como a de Azuna, essa capa era encapuzada e tinha um tom misterioso de verde com tonalidade prateada. Eu podia até ver um padrão que parecia veias de folhas. No momento em que ela puxou o capuz sobre a cabeça, o ícone de fraqueza de Kismel desapareceu e foi substituído por um novo ícone de bônus. Ufa! A cor já estava voltando ao seu rosto. Azuna e eu ficamos tão atonitos com a melhora imediata que a cavaleira nos deu um sorrisinho orgulhoso. Essa capa é um tesouro especial que foi guardado no reino desde antes da grande separação. Ela é cuidadosamente costurada com as preciosas folhas da árvore sagrada, que quase nunca caem, mesmo no meio do inverno. Entre todos os castelos e fortalezas juntos, não restam mais do que 10 dessas capas. Oh! Isso é fascinante, Azuna sussurrou, examinando a capa em si. Então ela é feita com as folhas da árvore sagrada. Enquanto isso, eu estava mais curioso sobre os efeitos do ícone da nova folha, mas não podia simplesmente bater na capa de Kismel enquanto ela estivesse usando. Fiz uma anotação mental para pedir permissão a ela para examiná-la quando voltássemos ao Castelo Galei e abri meu menu principal para verificar o registro da missão. Estávamos prestes a enfrentar a história principal da missão da campanha Guerra Élfica, no 6º andar, conhecida como Chave Ágata. O formato da missão em si era simples,
coletar a chave da masmorra na área sul e devolvê-la ao castelo, mas o problema era que, das 5 áreas radiais ao redor do centro do 6º andar, estávamos no noroeste, o que significava que teríamos de passar pela área oeste para chegar ao sul. Isso significava passar por 2 das masmorras de limite que separavam cada área. A primeira delas era um desafio decente para um grupo de ataque completo com a AUS e a DKB, além do Bru Squad como apoio. Mesmo com Kismel, isso não seria fácil. Por via das dúvidas, verifiquei nossa rota até lá. 1. Kismel, sobre nosso destino. Presumo que estejamos indo para o Santuário das Chaves na parte mais ao sul do 6º andar. Isso está correto. Estou impressionada por você saber que o santuário fica no sul, disse Kismel, maravilhada. Obviamente, eu não podia dizer a ela que tinha estado lá no teste beta, então dei a ela uma resposta simples sobre ter entendido isso com meu livro de escrita mágica. De fato, o registro da missão incluía a localização da masmorra, então não era realmente uma mentira. Estou vendo. Seus encantos mágicos humanos são realmente poderosos, comentou a cavaleira. Eu me aproximei para mostrar a ela o mapa completo do 6º andar, que Azuna examinou do lado oposto. Elas traçaram o caminho para o nosso destino com um dedo. Nossa localização atual é aqui, e o santuário com a chave está em algum lugar por aqui. Isso significa que temos de atravessar a passagem sob as montanhas aqui e aqui. Isso será um grande desafio se tentarmos enfrentá-las de frente, mas se houver algum tipo de atalho secreto conhecido apenas pelos elfos negros, então... Perguntei. Azuna me deu uma cotovelada na lateral. Agora, não seja grosseiro. Desculpe-me, Kismel, por favor, ignore-o. Não me lembro de ter ouvido nada sobre um atalho, respondeu a cavaleira. Ela olhou para cima e sorriu. Mas não há necessidade de atravessar as montanhas. Por que não? Podemos deixar essa surpresa para depois. Vamos primeiro para o Lago Central. Kismel colocou uma mão em minhas costas e na de Azuna e nos empurrou para frente, então tive que fechar a janela e começar a andar. A massa de água em forma de estrela no centro do piso foi batizada de Lago Talfei. De fato, reduziria significativamente o tempo de viagem se fosse possível atravessá-la. Na versão beta, muitos jogadores usaram materiais flutuantes na tentativa de atravessá-lo a nado. Mas o lago era o lar de um monstro estrela do mar gigante devastadoramente poderoso que agarrava todas as pessoas que tentavam atravessá-lo e as arrastava para sepulturas aquáticas. Isso seria um entretenimento emocionante em um jogo normal, mas encontrar aquela estrela do mar no sal agora era nada menos que suicídio. A ideia das intenções de Kismel era preocupante, mas eu não tinha outra opção no momento a não ser confiar nela. Nós 3 cruzamos a ponte de pedra e entramos no labirinto de paredes do cânion. Monstros arenosos começaram a aparecer ao nosso redor, mas Kismel estava ainda mais forte do que quando trabalhamos com ela na missão da chave sagrada do 5º andar. Com facilidade, ela eliminou as aranhas do deserto e os vermes da morte que nos deram tanto trabalho. Em termos de eficiência de nivelamento, o Sal era um jogo solitário em que a melhor maneira de subir de nível era sozinho, mas, por enquanto, não havia ajuste de pontos de experiência com base na diferença de nível entre o monstro e o jogador, o que significa que o nivelamento de poder, em que 1 ou 2 jogadores com um nível acima do normal podiam upar o grupo derrubando um grande número de monstros sozinhos, era surpreendentemente fácil. Esse era exatamente o caso atual, então eu queria que pudéssemos encontrar uma boa área de monstros de alta frequência e ficar por 2 ou 3 horas, talvez até metade de um dia ou um dia inteiro, para ganhar níveis. Mas como estávamos em uma missão importante para recuperar as chaves sagradas, eu não podia pedir a Kismel que fizesse isso. Na verdade, eu não havia considerado essa mesma ideia no 3º andar. Para minha decepção, evitamos o combate na maior parte do tempo enquanto seguíamos para o sul através dos cânions arenosos, e chegamos às colinas do outro lado da área às 10 horas. As 5 áreas de tamanho igual do 6º andar estavam espalhadas como um leque, de modo que, quanto mais perto do lago no centro, mais estreita se tornava a faixa de terreno. Cerca de 500 metros à nossa esquerda havia um penhasco rochoso e, se eu apertasse os olhos, poderia ver a entrada da trilha da caverna pela qual passamos ontem na base das rochas bem à frente. Havia uma parede de rocha semelhante no lado direito, mas o túnel através dessa faixa estava localizado no perímetro externo do piso, e não era visível daqui. As paredes se fechariam cada vez mais até chegarmos ao Lago Talfa, em forma de estrela, no centro. Ufa! Finalmente, conseguimos atravessar o Vale Seco, comentou Kismel, tirando o capuz verde. Ei, é seguro para você tirar isso ainda? Eu hesitei. É sim.
Há pelo menos algumas plantas nessa região, com uma ocasional fonte de água. Mas, pelo que pude ver, o terreno baldio ao redor era apenas um solo estéril, marrom avermelhado, com as únicas plantas visíveis sendo cactos e suculentas pontiagudas. Não parecia estar transbordando com a generosidade da floresta e da água, mas a cavaleira tirou a capa mesmo assim. O ícone de debuff não reapareceu, mas mesmo depois de 2 horas sob a capa, seu rosto ainda parecia pálido e desconfortável. Azuna também notou isso e perguntou: tem certeza de que não deve ficar com ela até chegarmos ao lago? Sim. Como eu disse antes, essa capa de folha é muito preciosa. Seria uma vergonha para nossos ancestrais se eu a usasse onde não fosse necessária e a danificasse em combate, respondeu Kismel, dobrando a capa com cuidado e guardando-a em uma bolsa. Ela retirou sua capa de ocultação com uma longa expiração e a vestiu em seu lugar. Abri meu inventário e materializei uma garrafa de água para ela, que aceitou com gratidão. Em seguida, peguei mais 2 para Azuna e para mim, e nós 3 matamos a sede. Por alguma razão, senti vontade de fazer uma pose com a mão esquerda na cintura, mas não o fiz, com medo de que minhas companheiras não se juntassem a mim. Quando a garrafa estava meio vazia, eu a aguardei. Um jogador podia carregar tanta comida e água quanto o limite de carga permitisse, mas os elfos não tinham inventários de jogador sofisticados e tinham de carregar todos os seus pertences à mão. O mesmo acontecia com os NPCs humanos, o que significava que, quando Morte matou Silon, todas as moedas de ouro e prata que ele deixou cair estavam armazenadas em algum lugar sob suas vestes. Aposto que o senhor da cidade tem uma bolsa bem pesada, pensei, o que não era nem aqui nem ali, mas o pensamento me fez parar. Quando Silon morreu, ele deixou cair a chave de ouro que roubou de nós e uma chave de ferro. Por essa lógica, ou ele a carregava consigo o tempo todo, ou a tirou de sua mansão para usá-la. Se fosse a segunda opção, faria sentido que, onde quer que o Silon pretendesse levar Azuna e eu enquanto estivéssemos paralisadas, a chave de ferro seria necessária. Quando terminei o evento de paralisia sozinho na versão beta, o servo e protegido secreto de Pitagrus, Teano, havia me salvado nas ruas secundárias de Station. Portanto, eu não sabia onde a carruagem deveria ir parar. E não me lembro de nenhuma chave de ferro envolvida na série de missões que se seguiram. Portanto, se Morte não tivesse matado Silon, eu duvidava que teríamos visto alguma chave de ferro dessa vez. Isso significa que a chave que eu tinha no meu inventário agora era um item que o jogo só gerava quando Silon morria no meio da missão, e que havia uma rota alternativa, Silon morto para a missão Maldição de Station, muito provavelmente. Sem pensar, eu estava percorrendo minha janela de inventário aberta à procura da chave de ferro. Tive que agarrar meu pulso com a outra mão para impedi-lo. Agora era o momento de nos concentrarmos na missão Chave Ágata, não na Maldição de Station. Poderíamos retornar a Station a qualquer momento e, o mais importante, se Kismel pudesse nos ajudar a atravessar o Lago Talfa, provavelmente poderíamos nos adiantar aos outros jogadores da linha de frente que estavam percorrendo o mapa no sentido anti-horário. Certo, vamos lá. Comecei a dizer, mas então notei que Azuna e Kismel estavam ocupadas de costas para mim, de frente para um cacto bem grande. Aproximei-me para verificar o que estavam fazendo e vi que estavam arrancando algo vermelho de entre os espinhos do cacto e levando-o à boca. Ei! Você está comendo alguma coisa! Eu gritei. Azuna olhou para mim brevemente antes de voltar à sua colheita. Ela estava até fazendo isso com as 2 mãos agora, colocando os objetos vermelhos na boca com o dobro da velocidade. Determinado a não ficar de fora, dei a volta até o outro lado do cacto e examinei a base dos espinhos de quase 10 centímetros de comprimento do objeto vermelho. Com cuidado, estiquei a mão e arranquei um fruto redondo com menos de 3 centímetros de diâmetro. Quando mordi hesitantemente, um suco doce, frio, azedo e efervescente rompeu, entorpecendo minha mente de prazer. Imediatamente certo de que o sabor era melhor até mesmo do que o das batatas doces de meio perfil da categoria B, fui atrás de outra, mas talvez porque minhas mãos fossem maiores do que as delas, não consegui pegar a fruta tão rapidamente. Quando peguei a terceira fruta, Azuna já estava girando do outro lado. Ela vai comer minha parte. Fiquei preocupado e, na pressa de pegar uma quarta fruta, minha mão escorregou e se prendeu a um espinho de cacto. Assim como as sensações de combate, não era uma dor real, mas, por puro instinto, afastei minha mão. Azuna aproveitou a oportunidade para pegar a fruta e colocá-la na boca. No final, só consegui pegar cerca de 10 frutos quando o cacto inteiro foi limpo. Olhei para minhas 2 companheiras satisfeitas e resmundi. Não posso acreditar nisso.
Você poderia ter me contado antes de começar a comê-los. Ah, me desculpe por isso, querido. Kismel, que parecia estar muito mais animada, riu. Talvez a fruta do cacto tivesse algumas propriedades curativas. Essas frutas selusianas têm um sabor mais requintado, mas as flores florescem e produzem frutos apenas uma vez por ano. Além disso, as frutas podem aparecer em qualquer estação, pois caem apenas 30 minutos depois de crescerem. Portanto, quando você as vir, deve comê-las o mais rápido possível. 30 minutos. Repeti, olhando para o deserto. Havia mais de uma centena de cactos pontilhando a paisagem pelo que eu podia ver, mas um ano teria 8.760 horas de duração, o que significa 525.600 minutos, dos quais apenas 30 teriam algum fruto em um cacto individual. A probabilidade de realmente encontrar um cacto frutífero deve ser extremamente baixa. Não valeria a pena percorrer o deserto em busca deles, por mais saborosos que fossem, portanto, aquela poderia ser a primeira e última vez que eu teria essa chance. Voltei-me para minha parceira temporária, que ainda parecia estar se deliciando com o brilho de sua refeição. Azuna. Ah, o quê? Quantas frutas de cacto você comeu? Cerca de 40 ou 50. Mas eu poderia querer mais. Basta me dar uma banheira cheia deles. Uhur! Gemi, jurando para mim mesmo que teria de voltar para procurá-los, afinal. Kismel me deu um tapinha no ombro. Vamos seguir nosso caminho agora. A essa altura, esses monstros insetos irritantes não nos incomodarão mais. Como ela disse, os monstros que apareciam na região montanhosa se assemelhavam principalmente a coiotes e lagartos, e nenhum deles tinha veneno, o que os tornava muito mais fáceis de eliminar. Em vez disso, passamos o último quilômetro ouvindo Kismel nos contar histórias sobre sua irmã Tunel, que era o foco da curiosidade de Azuna. A história de como ela entrou em um barco a remo no lago próximo à cidade real no 9º andar, sozinha, quando criança, e se perdeu por um dia inteiro. A história de como ela colocou muito extrato de zimbro na banheira e ficou cheirando a árvore por uma semana. A história de como ela deu a Kismel um tônico experimental durante seus estudos de fitoterapia que deixou o cabelo de Kismel verde como o de uma dríade. Azuna ria de todas as histórias, e elas me lembravam as experiências que tive com minha irmã Sugua anos atrás, mas eu não conseguia deixar de ter um pensamento inquietante no fundo da minha mente. Se todas as lembranças que Kismel tinha de Tunel eram apenas história de fundo, lembranças implantadas, então todas elas eram coisas que a equipe da Argus, algum escritor de cenários, havia inventado originalmente. Mas será que eles realmente dariam uma história de fundo tão rica para Kismel, que era apenas um dos inúmeros NPCs que povoavam Aincrad? As histórias da cavaleira pareciam não ter fim, era como se ela se lembrasse de cada dia que havia passado com sua irmã Tunel. Se não fossem apenas os NPCs especiais, como Kismel e o Visconde Ophilis, que tinham essa riqueza de memória, mas todos os NPCs do jogo, seria impossível até mesmo para uma equipe de escritores criar tanto material. Caminhamos por quase uma hora, com as histórias de Kismel entrando pelo meu ouvido esquerdo e a fumaça do meu cérebro superaquecido saindo pelo direito. Por fim, a distância entre as duas paredes da montanha à frente chegava a apenas meio quilômetro, com a superfície azul brilhante do lago visível além. Nós nos olhamos e depois corremos o resto do caminho até chegarmos à água. Oh! Uau! Azuna exclamou, e eu não podia culpá-la. A borda da água, com curvas acentuadas, era uma praia de um branco puro com água incrivelmente clara batendo na areia. A superfície era deslumbrante à luz do sol, com a água passando de verde esmeralda para azul cobalto à medida que se aprofundava. Até mesmo o ar parecia um pouco mais quente aqui. Comparado com o diâmetro de 10 quilômetros do primeiro andar, o Lago Talfa não era tão grande assim, mas ainda tinha mais de meio quilômetro de largura, com a margem mais distante sumindo na distância. No entanto, as paredes rochosas que dividiam o piso em 5 seções iguais eram claramente visíveis à direita e à esquerda, e bem à nossa frente. Em uma olhada rápida, ficou claro que esse era o centro onde as 5 áreas se encontravam. Ei, posso entrar na água só um pouquinho? Perguntou Azuna. Ela estava se aproximando cada vez mais da areia. Eu ia avisá-la, mas Kismel me adiantou. Não, você não deve. Este lago é o lar de um terrível monstro estrela do mar. Eu nunca o vi pessoalmente, mas dizem que seus braços tremendamente longos podem alcançar a margem desde as profundezas do lago. Azuna imediatamente se encolheu. Portanto, a estrela do mar gigante, que recebeu o nome de Ophiumetus, ainda estava no fundo do lago na versão de lançamento. Agora eu estava realmente curioso e preocupado com o plano de Kismel para chegar à margem oposta.
A cavaleira percebeu que eu estava olhando para ela e sorriu com confiança. Ela tirou um novo item de sua bolsa de transporte, um pequeno frasco de vidro que não era maior que seu polegar. Havia um líquido azul puro em seu interior. Querido, mostre-me a parte inferior de sua bota. Kai, concordei, mas mesmo em um mundo virtual, levantar a perna o suficiente para que a sola do meu sapato ficasse visível era mais fácil falar do que fazer. Consegui levantar a perna direita, tentando esticar o tornozelo e a pelvis o máximo possível, mas quando a perna estava perpendicular ao chão, perdi o equilíbrio, gritei, agitei os braços e caí na areia da praia. A risada espontânea de Azuna foi abafada com um poom. Envergonhado, eu queria voltar a me levantar, mas Kismel disse, perfeito, isso serve. E ela me fez deitar com os pés erguidos no ar, o que não me fez sentir melhor. Ela cuidadosamente destampou o frasco e colocou uma gota em cada uma de minhas solas. Os sapatos começaram a brilhar em azul, e outro ícone desconhecido se iluminou sobre minha barra de HP. Eu podia adivinhar o que significava, dada a ilustração de um sapato sobre a água, mas esperei que Kismel explicasse mesmo assim. Você pode ficar de pé, disse ela. Puxei minhas pernas para trás sobre a posição da minha cabeça, depois as levei para frente para me levantar em um único movimento. Eu precisava estar no melhor ponto de vista possível para testemunhar o senso de equilíbrio da minha parceira, depois de ela ter rido tão gentilmente de mim ao cair de bunda no chão. Azuna me lançou um olhar, disse, vá em frente, Kismel, e levantou a perna direita, não para frente, mas para trás, apoiando o tornozelo com uma mão. É claro que essa era uma maneira muito mais fácil de expor a parte inferior do pé sem qualquer tensão incômoda nas articulações. De fato, provavelmente 9 em cada 10 pessoas fariam a mesma coisa. Fiquei impressionado e descontente com a ideia. Não é justo, resmundi. Depois de borrifar suas próprias botas no final, Kismel colocou a rolha de volta na garrafa e a devolveu à sua bolsa. Em seguida, ela atravessou a areia e pisou com cuidado na água límpida, onde ela se inclinava e fluía contra a margem. Os primeiros passos passaram pela superfície, mas por volta do quarto, uma estranha ondulação atravessou a água, e o quinto e o sexto passos foram claramente em cima dela. Oh, disse Azuna e eu, maravilhados. A cavaleira se virou e nos chamou para frente. Venham, vocês dois. Entrem lentamente na água. Balançamos a cabeça e seguimos para a margem do lago. Só para ter certeza, agarrei o ombro de minha parceira e a mantive imóvel. Então, Kismel, se andarmos na superfície da água, a estrela do mar não aparecerá. Eu garanto. No entanto, o amuleto gotas de velocidades em suas botas só terá efeito quando você pisar suavemente. Se você correr ou pular, quebrará a superfície e perderá o efeito. Então a estrela do mar o notará, portanto, tome cuidado para não perder a calma. Tive a sensação de que essa última parte era dirigida exclusivamente a mim, mas decidi que era apenas minha imaginação. A questão mais importante era se poderíamos ou não confiar nossas vidas à magia, ou seja, a um amuleto, que poderia perder seu efeito simplesmente por fugir. Afinal de contas, o corpo de Ophiumetus nunca apareceu. Ele apenas enviava suas mãos longas para cima para agarrar os jogadores e arrastá-los para baixo, portanto, era impossível derrotá-lo lutando. E, diferentemente da versão beta, se morrêssemos no chão do lago, não reapareceríamos no Palácio de Ferro Negro, na Torre dos Comércios. Eu queria dizer Kismel, nós realmente não podemos nos dar ao luxo de morrer, mas me contive. Essa afirmação era tão verdadeira para NPCs como Kismel quanto para nós. Mesmo que outro elfo negro com o mesmo nome e aparência fosse gerado nas florestas do terceiro andar após sua morte, não seria a mesma Kismel. Como eu poderia dizer a ela, não tem problema se você morrer, mas nós somos mais importantes. Está tudo bem, querido, sussurrou Azuna, aparentemente lendo minha mente. Ela estendeu a mão para agarrar os dedos da minha mão direita e murmurou, só temos que caminhar. E mesmo se cairmos, tenho um as na manga. Ou na perna da minha calça. Sua perna da calça. Eu não tinha ideia do que a esgrimista estava insinuando, mas não parecia ser tão difícil fazer isso sem correr ou pular. No mínimo, deveria ser muito mais fácil do que manobrar a diferença entre andar e pular em um videogame tradicional, em que a única distinção estava no ângulo exato em que o polegar inclinava o analógico. Bem, tudo bem. Apenas tenha cuidado e mantenha o que está fazendo em mente o tempo todo. Fale por você, ela respondeu, e demos um passo à frente. No início, nossos sapatos apenas espirravam na água, mas logo havia flutuabilidade sob os pés. Ficamos em cima da água,
que parecia estar pisando em uma espessa camada de borracha. Quando chegamos a Kismel, que estava esperando pacientemente, ela nos deu um sorriso tranquilizador e se afastou. Em seguida, começou a mergulhar na água para a margem mais distante. Nós a seguimos. Depois de caminharmos cerca de 20 metros, Azuna disse: "Ah, sim, quando lutamos contra Vitege, o hipocampo, no quarto andar, foi por causa desse amuleto que o Visconde Eofilis não afundou na água. Oh, mas espere aí, ele não estava correndo como um louco sobre a superfície." "O palpite de Azuna está meio correto", disse Kismel, virando a cabeça um pouco acima do ombro para olhar para nós. "O líquido que pinguei nas solas de nossos sapatos é um elixir valioso que só pode ser feito por espíritos de velocidades aquáticas, donzelas ondinas. Mas os sapatos do Visconde Eofilis são tecidos com pelos de velocidades e nunca afundarão na água." "Cabelo. Você não quer dizer que ele matou o espírito e cortou seu cabelo, certo?" perguntei, imaginando algum drama trágico, mas Kismel balançou a cabeça com veemência. "Nunca." Um pouco de água espirrou em seus pés, e a cavaleira encolheu o pescoço. Felizmente, isso não foi suficiente para quebrar o encanto em si, e ela continuou calmamente: "Para nós, elfos, as ondinas, incluindo as Vili, são tão sagradas quanto as dríades da floresta. Elas são nossas vizinhas e protetoras. Se considerarmos o corte de uma árvore viva ou a destruição de um riacho límpido como uma quebra de tabu, então matar uma Vili seria lançar uma maldição sobre toda a humanidade élfica. Desculpe-me, eu não deveria ter sugerido tal coisa. Mas então, como o Visconde conseguiu sapatos tão valiosos?" Nesse caso, o preço era um valor desconhecido, mas os RPGs de fantasia sempre trataram os equipamentos para diminuição de queda e caminhada na água como artefatos preciosos. A essa altura, estávamos perto do centro do lago, e a titânica e mortal estrela do mar espreitava poucos metros abaixo de nós, mas eu estava tão absorvido por esse tópico que quase o esqueci enquanto aguardava sua resposta. Kismel se virou para frente e balançou a cabeça novamente, quase imperceptivelmente dessa vez. Ela sussurrou: "Não conheço os detalhes. Mas se os rumores forem verdadeiros, em um passado muito distante, o Visconde e uma donzela vilã, não. Eu não deveria falar de coisas incertas. Por favor, finja que não ouviu isso." Azuna, que estava 1000 vezes mais interessada do que eu nesse tipo de assunto, suspirou. Mas ela não insistiu, e manteve o silêncio enquanto caminhava. Não pude deixar de me perguntar se a cicatriz de lâmina no rosto do Visconde poderia ter algo a ver com essa história, mas provavelmente não havia como saber isso. No mínimo, as botas de caminhada na água de Eofilis não eram destinadas a nenhum jogador, então eu poderia dar a ideia por perdida. À frente, a margem mais distante, que começou nebulosa ao longe, estava se aproximando muito mais. Tínhamos talvez uns 200 metros pela frente, e sua praia branca e a imponente parede rochosa atrás dela eram claramente visíveis. Das 5 áreas que compunham o 6º andar, a primeira área nordeste, que abrigava a cidade principal, era uma floresta. A segunda área noroeste, que abrigava o castelo Galei, era um terreno baldio. A terceira área a oeste era um pântano, e a quarta área ao sul, para onde estávamos indo, foi projetada para ser uma caverna. Não se tratava de uma masmorra feita pelo homem, mas de uma formação natural de cavernas, e havia poucos lugares onde se podia realmente ver o céu, ou o fundo do 7º andar, conforme o caso. Portanto, não era necessariamente um lugar divertido para passear, mas certamente era melhor do que a área oeste que estávamos pulando, com sua lama lamacenta e lama profunda fora do caminho batido. Assim que obtivéssemos a chave sagrada, teríamos que retornar ao Castelo Galei, mas ter o atalho do lago seria de grande ajuda quando chegasse a hora de enfrentar o labirinto do andar, se pudéssemos usá-lo. Mas essas gotas de Vili eram claramente extremamente valiosas, então eu não poderia simplesmente pedir mais a ela, não quando fosse por mera conveniência. Nesse meio tempo, a margem mais distante estava se aproximando e a visão sob a superfície estava mais clara novamente, com pequenos cardumes de peixes nadando sob os pés. Às vezes, havia lampejos do que pareciam ser moedas ou joias na areia lá embaixo, o que me dava vontade de pegar, mas isso era claramente uma armadilha. Eu teria que esperar até que tivéssemos um meio de derrotar a Estrela do Mar primeiro. Nosso padrão habitual de atividade exigia que um de nós dois, geralmente eu, estragasse tudo e se metesse em grandes problemas logo antes de chegarmos à segurança, mas dessa vez não houve respingos repentinos na água. Ficamos em solo firme novamente, caminhamos um pouco pela Praia Branca e paramos com um suspiro de alívio. Bem, há uma primeira vez para tudo. Isso foi muito estimulante, disse a cavaleira.
Eu me virei para ela com surpresa. Espere, essa também foi sua primeira vez atravessando o lago, Kismel. Mas é claro. Nunca coloquei os pés fora do castelo Galei aqui. Então você está dizendo que não sabe a localização do labirinto subterrâneo que contém a chave? Perguntei, pensando que essa poderia ser a rara ocasião em que guiamos Kismel ao redor, em vez do contrário. Mas a cavaleira tirou um rolo de pergaminho do estojo longo e fino em seu cinto e disse com orgulho: Eu não estive lá, mas sei o caminho. Está vendo? Dei uma olhada no papel. Era um mapa da área sul desenhado em detalhes consideráveis. Uma marca vermelha foi colocada dentro do complexo de cavernas sinuosas, e uma linha vermelha indicava a rota para lá diretamente da beira do lago. Ah, então você tem um mapa. Então, este é o lago. E este é o nosso destino. E para que serve esta marca? Parece uma cabeça de inseto, disse Azuna, apontando para um ponto próximo à parte inferior do mapa. Isso mesmo, respondeu Kismel com um aceno de cabeça. À espreita nas cavernas está uma centopeia gigante coberta por uma armadura rochosa. Felizmente, não precisaremos cruzar seu caminho, mas ouvi falar de muitos humanos que entraram em seu covil e pagaram o preço final. Puxa vida! Estrelas do mar, centopeias, esse lugar tem de tudo. Só espero que não haja milípedes ou ganimedes. Eu poderia ter sido um snob e apontado que o último era o nome de uma lua, não de uma criatura, mas guardei isso para mim. Na versão beta, não havia um chefe de campo do tipo centopeia na área sul do sexto andar. Em vez disso, havia um chefe de planta na torre do labirinto, localizada na quinta e última área, e a imbatível estrela do mar no lago, mas isso era tudo de que eu me lembrava. Alguns dos chefes de campo haviam sido alterados nos andares anteriores, como o chefe tartaruga gigante no quarto andar que se tornou uma tartaruga marinha de 2 cabeças, mas não havia chefes recém-adicionados até o momento. O grupo de avanço estava enfrentando o jogo sob essa premissa, portanto, se a AUS ou a DKB, em sua pressa competitiva, encontrassem um chefe centopeia na caverna para o qual não estivessem preparados, havia a possibilidade de um desastre à espreita. Desculpe, me dê um momento, pedi às 2 mulheres, que ainda estavam examinando o mapa, e fui até a guia mensagens do meu menu principal. Enviei uma breve mensagem para Argo, a negociante de informações. Onde está a parte mais distante agora? FR era a abreviação de Front Runner, o apelido preferido de Argo para o grupo que estava nos levando à frente em Aincrad. Ela não devia estar em combate ou espionando, pois recebi uma resposta em 10 segundos. Eles tentarão a masmorra que leva à terceira área hoje à noite. Sem ser, dizia a mensagem, com o custo das informações indicado no final. Felizmente, ela manteve uma conta corrente para mim, mas não foi a conta que me fez fazer uma careta. Rápido demais, murmurei, verificando a guia map. O grupo principal passou da primeira área para a segunda na tarde de ontem, 2 de janeiro, portanto, eles estavam passando para a próxima área depois de apenas um dia. A segunda área tinha apenas uma pequena cidade chamada Araho. O castelo Galei dos Elfos Negros não fazia sentido se você não estivesse fazendo a missão Guerra Élfica, e os monstros, exceto os do Vale Seco que levava ao castelo, não eram tão difíceis. Então, imaginei que não demoraria muito, mas isso ainda era muito rápido. Provavelmente, Kibaou e Lindy calcularam que poderiam percorrer uma área por dia, terminando o sexto andar em apenas 5 dias no total. Como havíamos terminado o quinto andar em 4 dias, isso não era ultrajante, mas a última torre do labirinto ficava em uma linha reta se evitássemos desvios. Essa exigia muito mais viagens para ser alcançada. De qualquer forma, estava claro que precisávamos presumir que a terceira área pantanosa estaria concluída até amanhã à tarde, quando o grupo da linha de frente chegaria a esta, a quarta área. Voltei para o lado de Kismel para examinar o mapa. O covil da centopeia gigante estava localizado um pouco antes da cidade-caverna de Goskai, a maior cidade da região. Se o grupo estivesse correndo pelo caminho, cansado depois de limpar a passagem da masmorra, havia uma chance maior de eles tropeçarem na caverna da centopeia com pouca ou nenhuma preparação do que eu queria admitir. Abri minha janela novamente e enviei uma segunda mensagem para Argo. Obtive informações sobre um novo chefe de campo localizado antes do Goskai na quarta área. Consegui, ela respondeu imediatamente. Vou pagar o custo de sua última informação. Isso deve ser suficiente para evitar que a DKB e a AO se deparem com o chefe centopeia sem saber que ele estava chegando. No entanto, não que eu não confiasse que eles conseguiriam se defender, mas eu também queria participar da batalha contra o chefe. A verdadeira questão era:
Será que conseguiríamos terminar a missão Castelo Galei até amanhã à tarde e alcançar o grupo novamente? Esse encanto do escrita distante que vocês humanos podem usar é muito útil, disse Kismel, impressionada. Ela estava me observando enviar mensagens para Argo. Azuna se aproximou e disse: os elfos precisam enviar batedores para entregar as cartas, não é? Mesmo com suas árvores espirituais, isso parece ser muito trabalhoso. É isso mesmo. Nós, elfos negros e elfos da floresta, pensamos pouco em seus encantos humanos, mas, vendo o que você é capaz de fazer, suspeito que sua escrita mística e sua escrita distante sozinhas podem superar toda a magia que nós, elfos, ainda possuímos. Eu não tinha certeza de como responder a ela. Ela as reconheceu como uma forma de mágica, mas o menu do jogador e as mensagens instantâneas eram recursos do jogo, e eu não poderia explicar isso muito bem. Além disso, os jogadores humanos podiam usar essa mágica, mas os NPCs humanos não. Mas Kismel não demonstrou mais interesse na arte da escrita distante. Em vez disso, ela levantou uma questão sobre a qual eu não pensava há algum tempo. O que foi que Enitzai, o elfo caído, disse no quarto andar? Quando eles tiverem todas as chaves e abrirem a porta do santuário, a maior magia da humanidade desaparecerá, correto? Ah, ele disse isso, disse Azuna, com as bochechas um pouco coradas. Fiquei pensando no motivo e tentei me lembrar das circunstâncias daquela cena. Fizemos uma viagem de gôndola pelo rio, saindo de Rovia no quarto andar, e estávamos no final da masmorra aquática quando ouvimos os caídos discutindo. Além de Enitzai, o general mascarado, havia também Edidu, um capataz, e uma mulher elfa que parecia ser ajudante do general. A declaração era de Enitzai para seu ajudante, cujo nome eu lembrava ser Kisara. Quando tivermos todas as chaves e abrirmos a porta do santuário, até mesmo a maior magia deixada para a humanidade desaparecerá sem deixar vestígios. E, em resposta, Kisara disse: é claro, Excelência. O momento de nosso triunfo está cada vez mais próximo. Se não pudéssemos mais usar a escrita mágica e a escrita distante, isso seria um grande problema. Mas isso parecia impossível em um sentido prático. Mensagens instantâneas eram uma coisa, mas não poder usar o menu principal do jogo? Nada de escolher habilidades, armazenar itens ou visualizar o mapa, seria impossível vencer o jogo dessa forma. Então, isso significa que a maior magia de que Enitzai falou era outra coisa? Algo cuja perda estaria ligada a algum grande desejo dos elfos caídos? Que tipo de desejo seria esse, de fato? Nesse ponto, minha imaginação esbarrou em uma parede de tijolos. Minha mão direita se abriu e se fechou repetidamente em frustração. Então, Azuna veio marchando até mim e pisou em meu pé esquerdo com a ponta da bota, com força. Essa sensação foi o gatilho que trouxe uma nova enxurrada de lembranças. Quando Enitzai disse aquelas coisas, Azuna e eu estávamos escondidos em uma pequena caixa de madeira, esmagados e imóveis. Minha mão havia ficado presa sob o peitoral de Azuna e... acredito que já descansamos o suficiente. Gostaria de terminar e voltar para o castelo enquanto ainda está claro, anunciou Kismel, tirando-me do meu flashback. Abaixei a mão e silenciosamente balancei a cabeça para Azuna. Ela bufou e me deu um olhar que me mandou apagar aquela lembrança para sempre. Depois começou a caminhar ao lado da cavaleira. Havia uma rocha alta diante delas, com uma boca de caverna aberta no centro. Digamos que o código de prevenção de assédio também não foi ativado dessa vez, pensei enquanto corria atrás delas. Será que ela viu a janela do código aberta quando acordou esta manhã? A maior parte da área da caverna não era totalmente escura como um calabouço interno. Em vez disso, áreas abertas aqui e ali permitiam a entrada de luz do teto e, mesmo na parte mais sombria, ainda havia luz natural suficiente para enxergar. Não precisávamos carregar tochas ou lanternas. Felizmente, os monstros aqui não eram insetos, mas principalmente morcegos e tipos aquáticos. Os mais problemáticos eram os slimes, que fizeram sua primeira aparição em entrada aqui. Os RPG japoneses eram famosos por caracterizar os slimes como os monstros mais fracos da introdução, mas isso não era verdade em Sal. Por um lado, não havia magia de fogo ou gelo no mundo para combater com eficácia esse corpo de slime irregular. Portanto, teríamos que nos contentar com nossas armas. Mesmo assim, os ataques de corte e de empuxo eram fracos contra o lodo, sendo que apenas as armas contundentes tinham um efeito decente. E, em nosso grupo de 3 pessoas, Kismel e eu tínhamos armas de corte e Azuna usava uma arma de empuxo. Os slimes eram excepcionalmente difíceis para nós. Então, GEs.
Azuna não tentou esconder sua frustração ao ativar a habilidade de espada oblíquo. Seu florete iluminou o ambiente escuro com um golpe rápido para baixo. Ela atingiu o slime cobiçoso de cor marrom no chão da caverna diante dela. Um grande buraco apareceu no centro do slime de aproximadamente 1 metro de largura e, embora parecesse que ele poderia estar se despedaçando, não houve muito efeito em seu PV. Quando os efeitos visuais da habilidade se desvaneceram, os pedaços de slime se contorceram de volta para assumir sua forma original, plana e irregular. Notei que uma parte dela estava se projetando para fora, então avisei Azuna: evite. A esgrimista saltou para longe quando conseguiu se mover, exatamente quando a parte protuberante do slime emitiu um pequeno tentáculo em forma de chicote. Ele tentou serpentear ao redor da rapieira de cavalaria, mas se fechou no ar por apenas alguns centímetros quando Azuna puxou a arma de volta. Se ela se agarrasse, seria puxada com uma força tremenda e, se fosse liberada, a arma seria absorvida pela massa central do lodo. Isso dificultava a recuperação e, nesse meio tempo, a arma sofria uma grande perda de durabilidade. Nem mesmo eu sabia o que poderia acontecer se ela agarrasse o jogador e ele estivesse usando, por exemplo, uma armadura de tecido. O slime cobiçoso, assim chamado pela forma como roubava coisas avidamente, retraiu seu tentáculo e se balançou, praticamente zombando de Azuna. Gurrir! O que vamos fazer com essa coisa, Kirito? Ela implorou. Olhei para trás, onde, a alguns metros de distância, Kismel estava lidando com 2 morcegos vampiros. Seu HP não havia caído, então ela provavelmente estava bem sozinha. Olhei de volta para Azuna e disse, em um volume seguro que não chamaria mais monstros próximos: primeiro, guie-o para a luz. Eu vou tentar. Azuna recuou lentamente para a direita, até que a gosma balançando seguiu para um anel de luz natural que entrava por um buraco no teto. O corpo marrom amarelado sujo na escuridão se tornou um dourado brilhante na luz, mas foi só isso. Ele não sofreu nenhum dano com a luz, não pareceu angustiado nem tentou fugir dela. Não aconteceu nada. Azuna se lamentou, então eu lhe dei a próxima dica. Observe atentamente o corpo inteiro do slime enquanto ele é translúcido à luz do sol. Tem alguma coisa aí. Com a mesma perspicácia de sempre, Azuna encontrou o que estava procurando em apenas 2 segundos. Não no centro do slime, mas ao longo da borda externa do que constituía suas pernas, havia algo brilhante e reflexivo, como um globo ocular, uma bolsa de ovo de peixe ou um daqueles bolos transparentes de gotas de chuva. Esse é o núcleo do slime. Esmague essa coisinha com uma habilidade de espada e você a matará com um só golpe. Gritei. Como se fosse a deixa, a gosma se enrolou para dentro em forma de bola. Não estava assustada, mas estava se retesando para saltar alto do chão, onde se espalhou de forma fina e ampla. Se ela se enrolasse em sua cabeça, você sofreria dano ácido contínuo e começaria a sufocar. Mas, em vez de recuar, Azuna usou outra habilidade de espada. Era ainda mais fácil ver o núcleo com o corpo do slime todo espalhado ao sol, o que o tornava o alvo perfeito para a habilidade de golpe único, Striak. A ponta de sua espada deixou uma faixa prateada ao atingir o núcleo de 2 centímetros de largura. A esfera translúcida resistiu por um breve momento antes de estourar com um pequeno som de estalo. Quando seu PV chegou a 0, o slime perdeu sua coesão interna e se dividiu em vários pedaços minúsculos. Eles se espalharam contra o rosto e o corpo da esgrimista, cobrindo-a com uma gelatina amarelo escura. Ela provavelmente teria gritado, se não fosse pelo fato de que a gosma se transformou em pequenas texturas poligonais azuis que se afastaram. Azuna permaneceu ali, com a espada ainda estendida, até que Kismel retornou depois de ter eliminado os 2 morcegos e disse alegremente, muito bem, Azuna. Poucos elfos são habilidosos o suficiente para derrotar um slime com um único golpe de florete. Obrigada, murmurou a jovem. Será que seus lábios estavam se contorcendo porque um pouco da gosma havia entrado em sua boca? Eu estava me tornando rapidamente um mestre dos alimentos mais estranhos de Enkrad e queria perguntar a ela qual era o sabor, mas meus instintos de sobrevivência me disseram que não era o momento. Em vez disso, eu queria dizer bom trabalho. Com um sorriso, mas também tive que me conter. Havia mais sons fracos de balanços e oscilações ao longe. Coloquei um dedo em meus lábios para silenciar as outras 2 e escutei atentamente. O som único do slime se contorcendo estava ficando mais próximo e mais alto, mas não vi nenhum cursor por perto. Quando isso acontecia na versão beta, geralmente era porque... Acima! Eu gritei. No alto, uma forma amorfa estava caindo de entre estalactites finas e parecidas com gelo no teto da caverna.
Azuna percebeu tardiamente e tentou pular para trás enquanto via o slime cair, mas, por azar, tropeçou em uma estalagmite baixa que estava logo atrás dela e caiu de cara no chão. Kismel ergueu seu sabre para proteger Azuna, mas se ela simplesmente cortasse o slime que caía e não atingisse o núcleo no caminho, a criatura líquida sofreria pouco dano e atacaria as duas diretamente. Levantei minha espada por puro instinto para colocar na fila a habilidade de espada salto sônico. Eu pularia em um ângulo tão forte quanto o sistema permitisse e atingiria o slime que estava caindo com ela. Como estava perto do buraco no teto, o slime não pegou o sol e parecia apenas uma mancha escura. Não havia como saber onde o núcleo estava naquele momento. Mas mantive meus olhos o mais abertos que pude e esmaguei a criatura morfa com minha Sword of Event de +3. Normalmente, eu aproveitaria o aumento de potência ao adicionar meu próprio golpe à assistência automática do sistema, mas, dessa vez, eu o desacelerei propositalmente apenas o suficiente para evitar que a habilidade com a espada se atrapalhasse. Quando a lâmina cortou a substância pegajosa, senti que ela estava se prendendo ao pequeno orbe mais denso. Imediatamente, parei de recuar e deixei-a passar, ouvindo o estalo do núcleo se quebrando. O HP do slime desapareceu em um instante, a criatura foi obliterada antes mesmo que eu pudesse ler seu nome no cursor. Eu teria uma boa amostra de seu sabor se pegasse um pouco de gelatina voadora na boca, mas uma premonição repentina me disse para bloquear meu rosto com o braço. Quando aterrissei, todas as peças estavam se desintegrando em luz azul. Foi um feito impressionante, se é que posso dizer isso. Então me virei com um floreio e perguntei: vocês dois estão bem, como um personagem de mangá? Por alguma razão, Azuna olhou para mim com desprezo do chão. Isso entrou em minha boca novamente. Qual era o gosto? Perguntei, incapaz de combater minha curiosidade dessa vez. Ela disse que os pedaços de slime cobiçoso tinham um sabor infernalmente azedo, como ameixas azedas em conserva com suco de limão. O segundo deixou cair um item chamado Oze Jelly, mas eu não era muito fã de sabores azedos e decidi deixá-lo em meu inventário para apodrecer. Assim que Azuna voltou a se levantar, ela me pressionou para obter respostas. Querido, vou deixar de lado o fato de que você poderia ter começado me dizendo que os slimes têm núcleos e como encontrá-los. Quando você cortou o segundo, não havia luz brilhando no slime. Você acertou o núcleo por sorte? De jeito nenhum. Eu não tenho esse tipo de sorte. Mesmo que tivesse, eu teria usado tudo para conseguir essas duas membros do grupo em particular, o que me colocaria no vermelho para fazer isso, um pensamento que guardei para mim, é claro. A luz natural é a melhor maneira de encontrar o núcleo de um slime. Como você acabou de fazer, expliquei, mas também funciona com tochas ou lanternas em ambientes muito escuros. Mas depois de caçar slimes suficientes para pegar o jeito, você aprende a encontrar o núcleo com outras fontes de luz também. Outra luz, ela repetiu com ceticismo. Mas Kismel de repente bateu palmas em sinal de epifania. Ah, é claro. Você pode usar o brilho de sua técnica de espada para iluminar o núcleo. Correto. Eu disse, dando-lhe uma salva de palmas. Mas então fiz uma pausa. Era um fato conhecido que os NPCs podiam usar habilidades com a espada, mas será que eu deveria falar sobre os truques extracurriculares envolvidos nesse caso? No entanto, a expressão de entusiasmo e expectativa de Kismel selou a questão. Azuna, por sua vez, parecia cética. O quê? As habilidades com a espada lhe dão menos de um segundo entre o lampejo e a aterrissagem no alvo. Você pode realmente encontrar o núcleo de um slime nesse período de tempo? Bem, tudo se resume à experiência e a diminuir a velocidade da habilidade da espada. Os slimes não são muito móveis. Portanto, se você diminuir a velocidade da habilidade o máximo que puder, terá mais tempo para localizar o núcleo. Mais devagar. Azuna murmurou com igual admiração e exasperação. Ela deixou a espada cair de volta em sua bainha. Admito que acho essa técnica incrível, mas vou levar um bom tempo para aprendê-la. Então, por enquanto, vou contar com você para cuidar de todos os slimes no escuro. Claro que sim, eu disse, a única coisa que consegui dizer. Kismel acrescentou. Não se preocupe, eu também aprenderei essa habilidade. Estou ansioso por isso, disse eu, que também era a única coisa que eu podia dizer. Depois disso, vimos não apenas o slime cobiçoso amarelo escuro, mas também slimes azuis, slimes vermelhos e até mesmo alguns slimes pretos de aparência familiar. Como ela disse, em 3 batalhas, Kismel havia efetivamente dominado o truque da chamada habilidade de iluminação. Desse ponto em diante, não tivemos muita dificuldade para chegar à entrada da masmorra, no fundo da caverna, antes do almoço. Se possível,
Eu esperava fazer uma pequena caminhada extra até a cidade-caverna de Goskai, não muito distante, para comer e recuperar suprimentos, mas Kismel não gostaria de se aventurar em uma cidade humana, presumi. E se algum jogador estivesse lá na facção dos Elfos da Floresta da Missão, ele veria o cursor de Kismel transcender o vermelho direto para o preto. Então nos sentamos na entrada da masmorra, comendo algumas das rações que recebemos do Castelo Galei. Para minha surpresa, a guloseima assada cheia de nozes e frutas secas estava muito boa. Até a Zuna, a gourmet metida, parecia satisfeita. Com um ânimo recuperado, mergulhamos no calabouço, entrando cada vez mais fundo e lutando contra um conjunto de monstros abruptamente diferente, até pouco depois da 1 hora, quando nos deparamos com um obstáculo que eu nunca imaginei que veria. Esta era uma masmorra que os elfos construíram há muito tempo, certo? Azuna murmurou enquanto olhava para a coisa. A cabeça de Kismel balançou em concordância. É isso mesmo. De acordo com a lenda, nos tempos antigos, logo após a grande separação, as 6 chaves foram divididas em 6 andares e colocadas em 6 labirintos diferentes para mantê-las escondidas e seguras. Então, por que isso estaria lá? Não sei. Kismel deu um passo à frente e estendeu a mão para o painel quadrado de pedra que bloqueava as grandes portas diante de nós, para tocar as peças numeradas alinhadas nele. Era claramente um quebra-cabeça de 15 peças, exceto pelo fato de que, nesse caso, elas estavam alinhadas de 6 em 6, então, na verdade, era um quebra-cabeça de 35 peças. De qualquer forma, era um daqueles quebra-cabeças amaldiçoados encontrados em toda parte em Station. Kismel clicou cuidadosamente no ladrilho ao lado do espaço aberto e se voltou para mim. Isso não é nada feito pelos Elfos Negros, nem pelos Elfos da Floresta, creio eu. O Conde Galeion também não disse nada sobre a existência de tal engenhoca neste labirinto. Não, este foi criado pela humanidade, eu disse, o que fez Kismel estremecer. O que? Quer dizer que algum humano entrou sorrateiramente nesse labirinto antes de nós e colocou esse dispositivo na porta? Isso significa que a chave já foi retirada. Não necessariamente. Além disso, esse selo pode não ter sido literalmente colocado pelo humano que entrou aqui. O que isso quer dizer? Perguntou Kismel, desconfiada. Azuna e eu explicamos, com dificuldade, porque não podíamos explicar que tudo isso eram missões em um jogo, o mistério do assassinato em Station e a maldição do quebra-cabeça que ele gerou. A cavaleira elfa ficou em silêncio por alguns instantes quando terminamos, e finalmente, disse, então, a maldição do assassinato desse Lorde Humano há 10 anos se espalhou pela cidade de Station e produziu esse quebra-cabeça de números na porta desse labirinto distante. Sim, essa é a única maneira de descrevê-lo neste momento. Não que eu ache que o velho Pitagrus tenha algum motivo para amaldiçoar um labirinto de elfos, especificamente. Nunca se sabe. As maldições são coisas realmente aterrorizantes e imprevisíveis. Os Elfos Negros têm várias histórias sobre aqueles que tiveram a infelicidade de entrar em contato com maldições não relacionadas a eles. Para não falar da famosa história de como o dragão perverso Chamargor foi amaldiçoado pela árvore sagrada e atormentou os humanos que não fizeram nada a ela. Ah, sim. Você tem razão. De certa forma, todo o castelo flutuante de Encrad era como a maldição do gênio louco, Akihiko Kayaba. E nós éramos os únicos injustamente presos dentro dele, embora, como testador beta também, eu suponha que era inevitável que eu me tornasse uma vítima. No entanto, não havia motivo para lamentar minha situação naquele momento. Tudo o que eu podia fazer era confiar que um dia venceria esse jogo mortal, e continuar avançando a cada dia em direção a esse objetivo. O olhar de Azuna estava distante, sugerindo que ela estava pensando praticamente a mesma coisa. Kismel deu uma olhada em nós dois, depois se virou para a porta novamente e disse, se esse quebra-cabeça é obra de uma maldição, então suponho que nenhuma espada possa destruí-lo. Sim, ele é indestrutível. Então teremos que resolver isso, disse a cavaleira com simplicidade. Apressei-me em perguntar a ela, ei, os elfos negros também resolvem quebra-cabeças? Bem, quando crianças, resolvemos tabuleiros de correspondência de imagens e anéis de emaranhado, mas nunca vi um quebra-cabeça de números como esse. Devemos reordenar os tabuleiros em ordem numérica? Sim, começando do canto superior esquerdo e seguindo em fileiras, expliquei, embora, por dentro, estivesse começando a entrar em pânico. Um desses quebra-cabeças deslizantes com 15 peças já era difícil o suficiente se você não conhecesse o truque, mas esse tinha 35 para resolver.
Achei que seria muito difícil para Kismel em sua primeira tentativa, e isso sem saber se os NPCs tinham o poder de inteligência artificial para resolver quebra-cabeças como esse. Pelo que eu me lembrava, os quebra-cabeças de grade n multiplicação n como esse eram chamados de problemas NP difíceis na teoria da computação, o que significa que os computadores normais achavam difícil computar o menor número possível de movimentos. Kismel, talvez eu devesse. Comecei a dizer, mas então minha boca ficou aberta. Depois de apenas 3 segundos olhando para os números dispostos aleatoriamente, Kismel estava agora rasgando-os. O clique rápido de peças deslizando no lugar encheu o corredor escuro e, diante de meus olhos, as 35 peças começaram a se alinhar em ordem a partir do canto superior esquerdo. Para nosso choque, logo a 35ª e última peça se encaixou no lugar. Todo o quadro de pedra brilhou momentaneamente, e a porta atrás dele se abriu lentamente. Kismel olhou para nós por cima do ombro e sorriu. Ah, estou entendendo agora. Seus quebra-cabeças humanos são bastante revigorantes. Era praticamente um caminho direto quando a porta estava aberta, com quase nenhum monstro dentro, então chegamos rapidamente à sala final. Era o mesmo chefe da masmorra-chave do 5º andar, um Dullahan sem cabeça, mas muito mais forte. Felizmente, também havíamos subido de nível e a presença de Kismel era positivamente injusta. Portanto, embora tenhamos usado as poções de cura do Castelo Galei, a luta foi vencida com pouca dificuldade. Na parte de trás da câmara do chefe havia um pequeno santuário imponente. Sobre o altar, no meio dele, havia um objeto negro como breu, a chave ágata. Recuperá-la era praticamente o fim da missão. Não havia teletransporte em Sal além dos portões e cristais, portanto, sem um meio de viagem rápida, não tínhamos outra opção a não ser retornar ao Castelo Galei a pé. Ajudou saber que isso significava apenas mais tempo com Kismel. Voltamos para a entrada da masmorra na metade do tempo e saímos das cavernas, evitando os slimes sempre que possível. Finalmente, o azul brilhante do lago Talfa nos recebeu de volta. Depois de uma breve pausa na praia sem monstros, atravessamos o lago e voltamos para a área noroeste. Dessa vez, não houve emboscadas de elfos caídos no caminho de volta pelo deserto, mas também não houve cactos frutíferos. Kismel se abrigou novamente sob a capa da árvore sagrada e nós a protegemos pelo cânion empoeirado. Quando o grande portão do Castelo Galei voltou a ser visto, a parte inferior do piso acima de nós estava tingida com as cores do pôr do sol. Ao passarmos pelo portão, acompanhados pelo toque dos sinos, verifiquei a hora na janela do meu jogo. Eram 4h20 da tarde. Infelizmente, havíamos perdido o período em que o velho contador de histórias estaria na biblioteca, mas para uma missão que se estendia por um andar como essa, era um horário muito bom. Eu me alonguei, sentindo a agradável dor do cansaço, e Kismel me deu um tapa nas costas com um sorriso. Bom trabalho hoje, mas ainda mais a fazer. Precisamos entregar a chave que recuperamos ao Conde Galeion. Ah, sim, é verdade, eu disse, mas, honestamente, não estava com vontade de sair correndo para ver o Conde agora, e acho que a Azuna também não estava. Quando entregássemos a chave e completássemos a missão, Kismel provavelmente usaria aquela árvore espiritual para ir para o 7º andar dessa vez. A cidade real onde vivia a Rainha dos Elfos Negros ficava no 9º andar. Era lá que a missão Guerra Élfica chegaria ao seu grande final. Parecia um longo caminho a percorrer quando começamos a missão no 3º andar, mas aqui estávamos nós, prestes a cruzar a metade do caminho. Depois que a campanha terminasse, eu não tinha ideia do que aconteceria com Kismel e conosco. Talvez pudéssemos vê-la sempre que voltássemos à cidade real, ou talvez não. Mas, no mínimo, eu tinha certeza de que nunca mais lutaríamos lado a lado com ela. Kismel era forte demais para que eu pudesse imaginar, com otimismo, que teríamos permissão para levá-la em missões e sessões de grinding totalmente não relacionadas. Kismel, disse Azuna, falando em meu lugar, quando dermos a chave ao conde, você vai sair para o próximo andar. Ela era 100 vezes mais honesta consigo mesma do que eu. A cavaleira elfa parecia estar escondendo alguma coisa, ou assim me pareceu, truque dos olhos ou não, mas logo deu seu sorriso agradável de sempre. Essa é uma boa pergunta. Depende da determinação dos sacerdotes enviados da cidade real. O mais provável é que eu receba a ordem de entregar as 4 chaves da fortaleza no 7º andar. Entendo. É uma missão muito importante, afinal de contas. Azuna murmurou, olhando para a árvore espiritual à nossa frente. Em seguida, ela se virou para a cavaleira, deu um grande passo à frente e perguntou em voz baixa. Mas, nesse caso,
Por que tem que ser apenas você a recolher essas chaves? Nós recuperamos 4 das 6. Por que os cavaleiros do castelo ou aqueles malditos sacerdotes não podem ir buscar as 2 últimas? Não acho que essa missão seja difícil ou desagradável. Kismel sorriu. Ela acariciou os cabelos castanhos de Azuna com carinho, como uma irmã mais velha faria. Como cavaleiro de Sua Majestade, tenho um dever a cumprir e tenho vocês 2 me ajudando. Às vezes, eu gostaria que não fossem 6 chaves, mas 10 ou 20. Kismel. Azuna se curvou, parecendo pronta para chorar. Kismel levou a mão às costas da garota e me chamou com a outra. Ela disse calmamente: além disso, no pano de fundo dessa missão há uma série de cálculos e disputas políticas problemáticas. Como eu lhe disse há pouco, minha brigada de cavaleiros da pagoda, a brigada de cavaleiros do sândalo, que faz a segurança do palácio, e a brigada de cavaleiros trifoliados, que tem armaduras pesadas, estão sempre em desacordo. Nossa liderança, especialmente, sempre foi competitiva entre si. Quando chegou a notícia de que os elfos da floresta estavam indo atrás das chaves ocultas, houve uma discussão considerável sobre qual brigada deveria responder. E eles não estavam tentando transferir a responsabilidade um para o outro, mas exatamente o contrário, é claro, conjecturei. Kismel assentiu seriamente com a cabeça. Isso está correto. Já faz mais de um século que os cavaleiros de Liuzula deixaram o castelo para uma missão prática, em vez de treinamento, e contra os elfos da floresta de Calisó, nada menos. As 3 brigadas lutaram pela honra desse dever e, por fim, ele foi concedido exclusivamente à brigada dos Cavaleiros da Pagoda, por nossa armadura leve e movimento de frota. Uma vanguarda de 60 pessoas foi enviada para o 3º andar, mas não há nenhuma fortaleza de elfos negros lá. Deveríamos construir um acampamento para nossa base e explorar o labirinto que continha a chave. Não era para ver nenhum combate. Ela exalou pesadamente. Eu sabia qual seria o rumo da história a partir daquele ponto e queria dizer a ela que não precisava se incomodar, mas cheguei tarde demais para interromper. Mas em nossa primeira missão de reconhecimento, que dividiu a vanguarda em 2 grupos, sofremos uma emboscada dos elfos da floresta. O grupo de batedores foi praticamente eliminado por um ataque pela retaguarda, e foi aí que Tionel perdeu a vida. O comandante da vanguarda solicitou mais membros ao quartel-general da brigada, é claro, mas o pedido foi recusado. Eles provavelmente sabiam que, se fosse revelado que o grupo que acabará de descer ao 3º andar já estava meio perdido, as outras brigadas entrariam em ação para roubar nossa glória. Não. Você lutou o máximo que pôde. Eles não podem simplesmente. Azuna começou a gritar. Kismel olhou em volta e nos levou a um banco colocado ao longo da parede do castelo. Ela se sentou entre mim e Azuna, cruzou os dedos sobre o estômago e olhou para a árvore dos espíritos que pairava sobre o pátio aberto. Lutamos muito, ela repetiu pacificamente. Isso é correto. Mas lutar muito, por si só, não é suficiente quando você é a cavaleira da rainha. Quando se luta, é preciso vencer, portanto, não amaldiçoo nosso quartel-general por ter recusado nosso pedido. Pelo contrário, sou grata por eles terem me dado a oportunidade de recuperar minha honra. Mas Azuna não parecia totalmente convencida com essa resposta. Ela cerrou os punhos onde estavam apoiados sobre os joelhos e apontou a cabeça para baixo. Mas, isso não significa que você precisa fazer isso tudo sozinha. Azuna, é verdade que só eu estou na missão de recuperar as chaves, mas isso não se deve ao fato de os outros cavaleiros estarem sentados, sem fazer nada. O comandante da vanguarda elaborou um novo plano para concluir nossa missão com um número muito menor. Cerca de 10 cavaleiros se revezariam para sediar os elfos da floresta e chamar sua atenção. Enquanto isso, um cavaleiro habilidoso em assuntos furtivos pegaria as chaves dos labirintos. Eu me nomeei para a recuperação. Tionel e eu brincávamos de pega-pega e esconde-esconde quando éramos jovens, por isso estou confiante em minhas habilidades furtivas. Eu me pergunto, quando os elfos brincam de pega-pega e imaginam que aquilo é um monstro, no que eles pensam? Provavelmente um tipo de ogro. Pensei nisso brevemente antes de voltar a prestar atenção. Eu me lembrei de como Kismel disse que decidiu cumprir a missão sozinha, quando estávamos diante do túmulo improvisado de Tionel no acampamento do 3º andar. Desvio, infiltração, foi um plano muito hábil, eu tinha certeza, mas que expôs Kismel a um grande perigo. Ela pegou a chave no 3º andar em segurança, mas a cavaleira sagrado dos elfos da floresta de Elite a perseguiu, e eles quase se mataram no duelo que se seguiu. Diante do túmulo de sua irmã, Kismel me disse que assumiu aquela missão esperando que poderia muito bem morrer, que uma parte dela talvez até quisesse morrer.
Mas, olhando para o seu sorriso tranquilo de perfil agora, eu não conseguia mais ver a profunda tristeza que testemunhei naquele momento solitário. Virei-me para a esquerda, olhando para além da cavaleira e para minha parceira, que ainda estava com os punhos cerrados. Azuna, a missão de Kismel é muito difícil. Mas ela não está fazendo isso sozinha. Ela tem a nossa ajuda. Sim, é isso mesmo. É exatamente isso, disse Kismel, balançando a cabeça profundamente. Ela acariciou a cabeça de Azuna. Desde que você e Kirito começaram a me ajudar, nunca pensei nessa missão como algo doloroso, e não tenho intenção de morrer sem concluir minha tarefa. Recuperaremos todas as 6 chaves e iremos juntos para o palácio no 9º andar. Acho que você vai gostar, Azuna. Ela chiou, silenciosa, mas firme, colocando a cabeça no ombro de Kismel. Ficamos sentados no banco em silêncio, observando como a cor da luz do sol refletida no piso acima ficava mais escura e mais profunda com a aproximação da noite.